Olá, tudo bem? Eu sou a professora Sandra Neves. Este vídeo é a parte 1, onde farei a apresentação do campo de experiência, espaço, tempo, quantidades, relações e transformações, bem como também apresentarei abordagens pedagógicas que favorecem a promoção das aprendizagens previstas para este campo de experiência. A educação infantil, ela precisa promover experiências nas quais as crianças possam fazer observações, manipular objetos, investigar e explorar seu entorno, e também levantar hipóteses e consultar fontes de informação para buscar respostas às suas próprias curiosidades e às suas próprias indagações. Assim, a escola, ela deve criar oportunidades para que as crianças ampliem seus conhecimentos de mundo físico e de mundo sociocultural e possam, assim, utilizá-los em seu cotidiano, promovendo a iniciação ao conhecimento matemático e ao espírito científico, a atitude de descoberta e a aprendizagem permanente. Este campo de experiência, ele promove interações e brincadeiras nas quais a criança possa observar, manipular objetos, explorar seu entorno e também levantar hipóteses e buscar respostas às suas curiosidades e às suas indagações. Isso amplia seu mundo físico e social e desenvolve sua sensibilidade, incentivando um agir lúdico e um olhar poético sobre o mundo, as pessoas e as coisas neles existentes. As crianças vivem inseridas em espaços e tempos de diferentes dimensões, em um mundo constituído de fenômenos naturais e socioculturais. Portanto, é fundamental a educação infantil promover interações e brincadeiras nas quais as crianças possam fazer suas observações, manipular objetos, investigar e explorar seu entorno. Mais uma vez dizendo, levantando hipóteses e consultando fontes de informação para buscar as respostas que quer. A partir do momento em que os alunos utilizam seus conhecimentos adquiridos no seu cotidiano, a contextualização ocorre de fato. Este campo de experiência propõe que os educadores estimulem nas crianças a exploração, a observação do meio e dos objetos. É uma iniciação ao conhecimento matemático, ao espírito científico e à atitude de descoberta e de uma aprendizagem permanente. É também este campo de experiência que sugere que os pequenos devam ter os primeiros contatos com os fenômenos sociais presentes no seu dia a dia, na sua vida cotidiana. Neste campo de experiência, é possível visualizar todos os direitos de aprendizagem do aluno, como o direito a conviver com crianças e adultos e com eles investigar o mundo natural e social. O direito de brincar se expressa quando a criança tem direito a brincar com materiais, objetos e elementos da natureza e de diferentes culturas e perceber a diversidade de formas, texturas, cheiros, odores, tamanhos, pesos e densidades que apresentam. A criança também tem direito a explorar as características do mundo natural e social, nomeando-as, agrupando-as e ordenando-as segundo critérios relativos às noções de espaço, tempo, quantidade, relações e transformações. A criança também tem direito a participar de atividades de investigação, de características de elementos naturais, objetos, situações e espaços, utilizando ferramentas de exploração, como bússola, lanterna e lupa, e instrumentos de registro e de comunicação, máquina fotográfica, filmadora, gravador, projetor e até o computador. A criança tem direito a se expressar observações, hipóteses e explicações sobre os objetos, organismos vivos, fenômenos da natureza e características do ambiente. A criança tem direito também a conhecer-se e construir sua identidade pessoal e cultural, reconhecendo seus interesses na relação com o mundo físico e social. Garantir esses 6 direitos de aprendizagem requer que o trabalho pedagógico na unidade de educação infantil possibilite a construção de saberes pelos bebês e pelas crianças bem pequenas, e que isso se faça na interação com parceiros diversos e tenha um caráter lúdico, no sentido de prazeroso, e que produza bons frutos e grandes descobertas. Desde muito pequenas, as crianças procuram se situar em diversos espaços, na rua,
no bairro, na cidade e em diversos tempos. Dia, noite, ontem, hoje, amanhã, semana que vem. Demonstram também curiosidades sobre o mundo físico, seu próprio corpo, os fenômenos atmosféricos, os animais, as plantas, as transformações da natureza. As crianças se interessam por diferentes tipos de materiais e por diferentes possibilidades de sua manipulação. Também se interessam pelo mundo sociocultural, pelas relações de parentescos e sociais entre as pessoas, e principalmente entre as pessoas que conhecem, como essas pessoas vivem e em que trabalham, quais são suas tradições, quais seus costumes. Ela se interessa pela diversidade entre elas. As crianças se deparam com conhecimentos matemáticos o tempo todo, com a contagem, coordenação, relações entre quantidades, dimensões, medidas, comparações, pesos, comprimentos, avaliação de distâncias, reconhecimento de formas geométricas, conhecimento e reconhecimento de numerais, sejam eles cardinais ou ordinais, que igualmente aguçam a curiosidade da criança. Vivendo em uma aldeia, ou num sítio, ou numa fazenda, ou num assentamento, ou em uma cidade, desde bebês, elas apreciam brincar com materiais da natureza. Nas interações que estabelecem com seus familiares, aprendem a conhecer o cheiro da terra molhada, a chegada do momento de semear ou de colher, os sons da natureza que anunciam ou a tempestade, ou o comportamento das galinhas ou das patas. Sim, desde cedo, convivendo com os adultos, elas aprendem a identificar e a diferenciar esses fenômenos e esses elementos. E quais são os objetivos de aprendizagem apontados pela BNCC para este campo de experiência e para os bebês? Bom, o desenvolvimento motor e afetivo dos bebês, ele favorece e se fortalece com a exploração no dia a dia dos objetos e materiais. Examinando suas características, seja o cheiro, a cor, o sabor, a temperatura, movendo esses objetos de diferentes maneiras e verificando o resultado disso, participando de atividades que produzam mudanças nos elementos, como, por exemplo, o preparo de uma tinta, ou de um bolo, ou de um suco, a reciclagem natural de papel e outras atividades que lidam com misturas. As crianças observando, os bebês observando e levantando suas primeiras noções sobre as transformações do elemento a partir de situações como essas que explicitei. A BNCC, ela aponta os seguintes objetivos para os bebês, de 0, então, a 1 ano e 6 meses. Que ele seja capaz de explorar e descobrir as propriedades de objetos e materiais, odor, cor, sabor, temperatura. Que ele seja capaz de explorar relações de causa e efeito na interação com o mundo físico. Ou seja, explorar o transbordar, o tingir, misturar, mover e remover e etc. Outro objetivo para este campo de experiência é garantir que a criança seja capaz de explorar o ambiente pela ação e observação, manipulando, experimentando e fazendo descobertas. Que a criança seja capaz de manipular, experimentar, arrumar e explorar o espaço por meio de experiências de deslocamento de si e dos objetos. E manipular também materiais diversos e variados para comparar as diferenças e semelhanças entre eles. Finalmente, este campo de experiência traz como objetivo que a criança seja capaz de vivenciar diferentes ritmos, velocidades e fluxos nas interações e nas brincadeiras, como por exemplo, em danças, em balanços. Bem, quando observamos bebês, vemos que eles apreciam manipular, que eles apreciam contemplar. Adoram explorar e experimentar os diferentes elementos que têm ao seu alcance. A comida, o rosto da mãe, do pai, da vovó, o mobile, e conforme interagem em seu meio, buscam compreender tudo o que desperta a sua curiosidade. Querem saber como as coisas são, como mudam e como se comportam. A pergunta mais constante que as crianças pequenas fazem com o olhar interessado é: por quê? E não adianta responder porque sim, ou
por que não? Nem desfilar conceitos e teorias diante delas. O maior desafio do professor ou do adulto é entender e responder suas falas, suas dúvidas, suas indagações. Quero agora apresentar as aprendizagens esperadas para os bebês a partir dos objetivos apresentados na base. Espera-se que a criança seja capaz de explorar os objetos com formas e volumes variados, percebendo propriedades simples como luminosidade, consciência, textura. Espera-se que a criança seja capaz de deslocar-se, de forma livre em espaços planejados, enfrentando obstáculos, subindo, descendo, pulando, passando por cima, por baixo. Que ela acompanhe corporalmente o canto da professora, alterando o ritmo e o timbre, alto, baixo, grave, agudo, e a reproduzir parlendas ou cantigas de roda sobre quantidades. Que ela brinque com materiais com possibilidades transformadoras, com a água, a areia ou com a terra, fazendo melecas, pasta de maisena, que podem ser amassados ou deslocados. É também importante favorecer a oportunidade para a criança explorar os alimentos, os objetos, os cheiros e ampliar suas experiências visuais, auditivas, gustativas, olfativas, comunicando suas sensações ao professor ou às outras crianças. A curiosidade, o interesse e o prazer que as crianças demonstram nas situações em que podem criar cenários e enredos de histórias, em que fazem descobertas, resolver problemas do cotidiano, em que elas são capazes de realizar uma tarefa com colegas no campo de experiências, traços, quantidades, relações e transformações, nos levam a pensar em como oferecer a elas oportunidades para investigar as muitas questões que elas vão formulando acerca do mundo e de si mesmas. E como nós, professores, podemos aprender mais sobre elas e suas formas de aprender. A BNCC aponta os seguintes objetivos de aprendizagem para as crianças bem pequenas. Espera-se que a criança bem pequena seja capaz de observar, relatar e descrever incidentes do cotidiano e fenômenos naturais, a luz solar, o vento, a chuva, a tempestade, e que seja capaz de utilizar conceitos básicos de tempo, como aqui, agora, antes, durante, depois, ontem, amanhã, depressa, devagar. Este campo de experiência também propõe como objetivo que a criança seja capaz de classificar objetos, considerando determinado atributo como o tamanho, o peso, a cor ou a forma. Que também seja capaz de identificar relações espaciais dentro, fora, em cima, embaixo, abaixo, entre, do lado e temporais como antes, durante e depois. Espera-se ainda que a criança possa explorar e descrever semelhanças e diferenças entre as características e propriedades dos objetos. A sonoridade, a textura, a massa, o tamanho, a posição. Por fim, espera-se ainda que a criança possa compartilhar com outras crianças situações de cuidado de plantas e animais, nos espaços da instituição e fora dela. A construção social de conhecimentos pela criança pequena depende das situações criadas pelos parceiros mais experientes para mediar suas aprendizagens. E de forma especial aí o professor. Em outras palavras, nas interações cotidianas com parceiros mais experientes, estes emprestam sua maneira de selecionar e relacionar elementos ou seu modo de explicar algo. E é claro que recorrendo a uma fala que inclui descrições do tipo isto é azedo ou hipóteses. Se o carrinho não anda é porque sua pilha acabou. Até que a própria criança crie um jeito autônomo de aprender a tarefa comunicativa e de responder às próprias perguntas. No esforço de responder, ela recorre às suas vivências e tenta relacionar a pergunta com outros significados, por ela já considerados e por ela já conhecidos. Não é adequado classificar suas respostas como erradas ou certas. Cumpre mais valorizar seu processo criativo ao enfrentar uma situação
em uma situação nova e empregando conhecimentos elaborados antes. A fala da criança pequena lhe possibilita ter acesso ao complexo de significações que orientam seus parceiros mais experientes. Não traduz um conceito científico, dado que lhe falta perceber as relações necessárias para uma generalização, mas isso não importa. Sua colocação está mais associada a percepções e sentimentos, por vezes fazendo uma colagem de fragmentos de discursos e memórias de situações em um pensamento chamado sincrético. Ela confunde o mundo real e o imaginário, ligando ou separando elementos de modo imediato, prático, sem perceber o todo em que um item se insere, mas criando uma resposta que lhe faz sentido naquele momento, mesmo que tal resposta não seja inteligível ao adulto. As aprendizagens esperadas para as crianças bem pequenas a partir desses objetivos e de tudo o que foi dito é que, pelo menos, espera-se que ela seja capaz de explorar objetos de variados formatos e tamanhos, com intencionalidade, a partir de suas propriedades. Por exemplo, empilhar objetos do menor para o maior. Que ela possa resolver problemas cotidianos, como a divisão de materiais, desenvolvendo noções de direção, de quantidade, de tempo. Observar animais em livros, revistas e filmes e reproduzir os seus sons. Os sons que eles produzem e descrever seu físico, como ele é, como aquele animal é. O tipo de pelagem, a forma do corpo, a alimentação, o habitat. Que também espera-se que a criança possa nomear partes do corpo. Comparar e entender as diferenças corporais entre meninos e meninas, observar fenômenos e elementos da natureza e reconhecer algumas características do clima. O calor, a chuva, claro, o escuro, o quente, o frio. Que ela possa explorar traços e formas utilizando materiais e procedimentos do fazer plástico, à medida que o professor considera a unidade de educação infantil como um ambiente onde a curiosidade das crianças sobre o mundo físico e social pode alimentar a construção de noções de comparações e implicações. Ele ajuda a criança a construir explicações conforme percebe seus gestos, os seus sentimentos, intuições, motivos e sentidos pessoais nas respostas que as crianças dão. Neste processo, procura articular o modo como elas agem, como elas sentem e pensam com os conceitos já disponíveis na cultura sobre cada objeto de conhecimento. A partir da escuta das crianças, o professor pode ajudá-las a perceber as relações entre objetos e materiais e chamar a atenção para certos aspectos das situações, estimular as crianças a fazerem novas descobertas e a construir novos saberes a partir dos que já possuem. O professor tem que buscar lidar com as opiniões das crianças, acompanhando o constante esforço que cada uma faz para ser singular e convidar a criança a construir uma sociedade mais justa e respeitosa com todos e inclusive com o planeta. Algumas orientações podem mediar o alcance dos objetivos propostos pela BNCC na etapa da educação infantil e para essas diferentes faixas etárias. Assim, algumas abordagens do professor são fundamentais. O professor deve oferecer oportunidades para a criança investigar questões acerca do mundo e de si mesma. A partir disso, o professor pode aprender mais sobre a criança e sobre a sua forma de conhecer. O professor deve discutir noções de espaço, noções de tempo, quantidade e assim como de relações e de transformações de elementos, motivando um olhar crítico e criativo do mundo. A criança deve ser estimulada a fazer perguntas, a construir hipóteses e a fazer generalizações. O professor deve realizar a escuta das crianças para ajudá-las a perceber relações entre objetos e materiais, estimulá-las a fazer novas descobertas e a construir novos conhecimentos
a partir dos saberes que já possui. Também é importante o professor estimular a exploração e a quantidades em diferentes situações e o desenvolvimento de noções espaciais, como longe, perto, em cima, embaixo, dentro, fora, para frente, para trás. Noções temporais, quer dizer no tempo físico, dia, noite, estações do ano, e no tempo cronológico, ontem, hoje, amanhã, e de noções sobre as unidades de medida e grandezas. Além de oferecer oportunidades de observar, e o professor deve também, além disso tudo, oferecer oportunidades da criança de observar e identificar as relações sociais como fenômenos naturais. E promover experiências na unidade de educação infantil nas quais as crianças falem, descrevam, narrem e expliquem, torna-se assim requisito fundamental para a construção e a ampliação dos saberes. As vivências cotidianas, construir um castelo como um cenário de um faz de conta, cuidar de plantas e de animais ou colecionar objetos, além de fortalecer sua autonomia, podem ser ricas oportunidades para a construção de raciocínios lógicos, noções de tempo e espaço. Ricas oportunidades para a construção de classificações, seriações, para a percepção de mudanças e transformações dos objetos e materiais observados ou manuseados, e para o desenvolvimento, é óbvio, da imaginação. Catherine Lecuyer disse que, se prestarmos bastante atenção, constataremos que as crianças pequenas possuem um instinto de curiosidade realmente admirável e surpreendente diante das coisas pequenas. Os detalhes que fazem parte do cotidiano, o barulho que faz o papel de embalagem de um presente, a espuma do banho que fica colado em seus dedinhos, tudo isso instiga a curiosidade e a imaginação da criança. Tudo isso é momento, é elemento de aprendizagem. Esse instinto de curiosidade da criança é o que leva a descobrir o mundo. É a motivação interna da criança, sua estimulação precoce e natural. Apenas temos que acompanhar a criança, proporcionando-lhe um ambiente favorável para o descobrimento e para a curiosidade. Beijos no coração. Tchau!